Oi, oi, pessoal. Bom dia. Estamos aqui para mais uma live massa que vou fazer com a ajuda da minha amiga super competente, Mariana Cruz, que já assinou aqui para mim, já está online. Gente, apertem os coraçõezinhos aí para todo mundo entrar, para a gente conseguir encaminhar essa live para todo mundo. Salzinho lindo, Leila, Bruna, beijo para todos. E nós vamos falar hoje de um dos assuntos que eu considero mais importantes no momento. Não é jurídico, claro, envolve a área jurídica, mas envolve gestão. Gente, essa crise veio para mostrar para a gente tudo que a gente guardou debaixo do tapete, tudo que a gente não queria olhar e agora a gente vai ser forçado a ver, querendo ou não. Eu tenho diariamente feito muitas conversas, muitos bate-papos com clientes meus, com empresas, e que vem se descobrindo nesse momento, ou com um feedback muito positivo de, olha, estou preparado para passar por esse momento, ou de, nossa, fiz o que podia, mas estou percebendo que está errado. E isso em todos os setores. Por que eu convidei a Mariana para falar com a gente? Porque todas as vezes que eu tenho um cliente que está em dificuldade, que precisa de um apoio que excede a área jurídica, eu encaminho para o Sebrae. Porque sempre ele tem uma resposta, sempre tem um meio de ajudar esses nossos clientes a compreenderem competências que não são naturais. A gente não, se você é um vendedor, você é um bom vendedor, mas você normalmente não entende de finanças. Se você entende de finanças, você não sabe vender. Eu sou uma boa advogada, mas o que eu entendia quando eu comecei de gestão? Nada. E isso me trouxe muitos problemas. Então, acho que precisamos olhar um pouquinho para todos os outros setores e ter a humildade de pedir ajuda quando necessário. Contratar, sim, boas consultorias que nos ensinem a agregar essas competências para os nossos negócios e fazer diferente. Então, Mari, me manda o convite. Eu não sei mandar convite, viu, Mari? Como é que eu te convido aqui? Aqui, achei. Eu não almocei ainda, então é bom dia ainda. Quem já almoçou está muito cedo. Vamos dar um bom dia bem carinhoso para a Mari, todo mundo acenando as mãozinhas aí e apertando os coraçõezinhos para a É, gente começar esse bate-papo com muita energia e com muita positividade, porque apesar do momento ser de crise, gente, é na crise que normalmente a gente encontra as respostas para as coisas que a gente não estava olhando muito, não é não, Mari? isso. Bom dia, Jana. Bom Bom dia a todo mundo dia. que está assistindo. É verdade, a gente às vezes precisa de um momento para dar uma sacudida na gente, assim, como você falou, tirar a poeira que está guardada há muito tempo embaixo do tapete. Há muitas falhas que a gente passa despercebido, ou já está tão acostumado com aquilo que não dá tanta importância assim. E aí, às vezes, em um momento, a gente sabe que o momento não é um momento fácil, muito pelo contrário, é um momento extremamente difícil, mas a gente precisa ter a consciência, a gente precisa ter a visão de que esse é o momento que a gente precisa fazer as correções necessárias, a gente precisa ter a clareza mental para a gente tomar decisões corretas, as decisões que forem necessárias para superar essa crise, né? Porque eu acho que o mais importante é você olhar, enquanto empresário, como é que você vai fazer para superar. E não se desesperar, porque se você está sozinho, às vezes está com a cabeça quente, está confinado dentro de casa, cheio de coisas, aquela situação assim, realmente diferente do que a gente já está acostumado. Não tem com quem conversar, procure ajuda de um profissional, procure ajuda de uma empresa, ou do Sebrae, ou de algum escritório de advocacia, ou de algum escritório de contabilidade, porque com certeza você vai ou receber uma luz, uma orientação, ou você vai saber a quem você deve procurar nesse momento, dependendo do que você esteja precisando. É como eu falo, eu faço uma assessoria jurídica preventiva já há muitos anos.
Eu estou nessa caminhada há 15 anos. E, querendo ou não, a gente acaba entendendo um pouco de negócio, um pouco de gestão. E, às vezes, não é suficiente um conselho jurídico. Às vezes, a gente enxerga no gestor, num diretor da empresa, nas empresas um pouco maiores, ou naquele sócio pequenininho, naquela economia familiar, naquela empresa pequena, outras demandas, outras necessidades. E aí, normalmente, eu tenho cuidado de acenar isso. Eu falo, olha, não adianta você arrumar só essa parte e deixar a outra de fora. Eu tenho percebido, por exemplo, eu tenho alguns clientes que adotaram o banco de horas negativo, que foi inserido aí pela medida provisória 927, agora justamente por causa dessa crise. E aí eles se pegaram, falou, doutor, eu não tenho ponto. Eu falei, pois é, a gente já falava disso há tempo. Ah, mas é caro, ah, mas é isso, ah, mas é que. Falei, mas agora, para o pós-pandemia, você vai precisar fazer isso. Senão você vai acabar jogando esse dinheiro fora desses salários que você tem que continuar pagando. E muitas vezes, você falando de contabilidade, as pessoas têm um equívoco de tentar fazer uso da contabilidade como se ela fosse a tábua de salvação para tudo. Paga o contador, então ele vai me ensinar a gerenciar o meu estoque, ele vai me ensinar a lidar com os meus funcionários, ele vai me ensinar a fazer contrato, ele faz o meu contrato de trabalho, ele faz o meu contrato social. Gente, isso é muito perigoso. Não joga essa responsabilidade toda na tua contabilidade, porque ela é tua parceira, mas não é mágica. Eles fazem contabilidade. Isso. E a gente tem que ter discernimento, Jana, de realmente procurar as pessoas que são especializadas, os serviços especializados. Porque, assim, é como você está falando, não adianta procurar serviços jurídicos em escritório de contabilidade, nem procurar serviços de contabilidade em escritório de advocacia, né? Não adianta procurar apoio em gestão, em inovação, em marketing, em nenhum desses dois, porque é preciso ter um especialista, é preciso... E a gente está aqui, enquanto Sebrae, justamente para viabilizar esse universo, tirar um pouco da nuvem que fica no nosso olhar, no olhar do empresário, em momentos difíceis, e dizer, olha, o caminho é esse para chegar em tal lugar, o caminho para chegar em tal lugar é aquele ali. Então, a gente dá essa sinalização, a gente dá esse norte, porque é importante você pegar a referência com a profissional certa. Eu venho acompanhando a sua experiência, a sua atuação. Eu acho que você faz um trabalho extremamente relevante e importante para os empresários. Eu gostaria até de deixar registrado, porque assim, você consegue aproximar todos os conteúdos, todas as informações que são importantes, atuais, e traduzir isso em uma linguagem que os empresários entendem. Isso é muito importante, porque essa informação traduzida, para quem não é do meio jurídico, faz uma diferença muito grande na hora de você tomar uma decisão na sua empresa. Você tomar uma decisão assertiva, sem medo, diminuindo os riscos. E eu queria parabenizar você, toda a sua equipe. Inclusive, eu vou me emocionar. Inclusive, quero agradecer em meu nome, em nome do Sebrae, pelo convite que você está fazendo, abrindo as portas do Sebrae para a sua audiência, para os seus clientes, porque é muito bacana a gente fazer esse casamento de procurar afirmar realmente, não só a parceria no presencial que a gente já tem, né, com você, com Simone, assim, fico muito feliz com o conteúdo que a gente tem levado para os empresários, mas também agora, nesse momento, como é que a gente consegue manter esse relacionamento e alcançar mais pessoas, né? Eu acho que isso é muito importante, levar essas mensagens positivas e traduzidas para quem não é da área jurídica. Pois é, foi como eu falava em uma outra live que eu fiz a convite de Ivan, da Sonhar. Eu sou professora, eu ensino advogados, mas quando eu vou falar com advogados, quando eu vou falar numa tribuna, quando eu vou fazer uma sustentação oral, eu me direciono ao público que eu estou falando. E assim, como eu faço um trabalho de consultoria preventiva, eles precisam de verdade aprender o que eu estou tentando ensinar. Então, eu descobri isso com muito... É um trabalho construído em 15 anos e aperfeiçoado diariamente. Diariamente eu faço reunião com minha equipe e falo, a gente precisa melhorar isso, a gente precisa flexibilizar isso, desburocratizar isso e tornar mais fácil. Fazer com que eles entendam e que mudem justamente de postura. Então, esse é um norte que a gente procura fazer
E até por uma questão social. Eu entendo e sei que o direito é uma coisa complicada, é um mundo à parte. Quando a gente conversa entre a gente com aqueles jargões jurídicos lindos, que eu amo minha profissão, sou completamente apaixonada pelo que eu faço, não faria outra coisa da vida. Mas, quer dizer, poderia até fazer nas horas vagas, que eu sou artesã também, mas para viver, eu amo o que eu faço. Então, nada mais natural do que fazer isso de uma forma que atinja o público que eu realmente me presto a atender, que são os empresários, fazer com que eles entendam e que mudem de postura. Você falou uma coisa muito interessante, o mundo está especializado, o mundo mudou muito nos últimos tempos e nós precisamos nos adequar a isso. Antigamente você tinha aquele advogado de família, né? Era o advogado da família. Ele fazia o divórcio, ele fazia o contrato, ele contratava os funcionários e antigamente ele até cuidava das finanças. O mundo mudou. Hoje em dia, escritórios que atendem tudo, que são especializados em tudo, são especializados em nada. As pessoas querem profissionais extremamente especializados no que estão fazendo. E o Sebrae apresenta um excelente trabalho em relação a isso, porque você normalmente não me apresenta um consultor. Olha, eu tenho um consultor para a parte de finanças, tenho um consultor para a parte de gestão operacional, tenho um consultor para a parte de marketing. É a mesma coisa, nós lá no escritório, nós temos o nosso núcleo de consumidor, temos o núcleo trabalhista e cada um dentro do seu quadrado. Porque não tem condição da gente ser fera em tudo, estudar tudo e fazer tudo melhor, porque a gente não vai conseguir prestar um trabalho de eficiência. E assim, no direito do trabalho, os trabalhadores estão altamente especializados. Você pode não saber o que você tem que pagar, mas ele sabe o que ele tem que receber. É a rádio peão, e ela toca alto. Verdade. E assim, uma coisa que tem me preocupado muito é que justamente os trabalhadores eles têm acesso a muitas informações que estão acontecendo agora nesse período, né, de quarentena. E, como você falou, às vezes numa velocidade até mais rápida do que o próprio empresário. Então, acho interessante essa proposta dessa live para a gente levar esse conteúdo para os empresários, para dizer, olha, seus funcionários estão te perguntando de que forma você vai fazer com sua equipe que precisou fechar pelo decreto do prefeito? De que forma você vai acertar com sua equipe o funcionamento deles, a execução das funções de cada uma? Se você não pode receber clientes no seu restaurante, mas eu posso, de repente, adaptar o modelo de negócio para funcionar como um drive-thru. E aí aproveitar a minha equipe, remanejar de função, mas fazer todo mundo atender os clientes que passam lá para pegar comida e já levam a comida. Ou no delivery, de que forma você pode potencializar a habilidade de cada um para adequar ao novo formato que o momento está exigindo. É cadastrar no aplicativo, é organizar a parte dos pedidos, a parte das entregas, é cuidar da higienização ou mesmo cuidar da comunicação para que os clientes saibam que tudo está sendo feito da melhor forma possível, do cuidado com a higiene, com a preservação da saúde, para que ele consiga realmente comprar e receber seu produto com tranquilidade, porque ainda tem isso nesse momento, né? Exato. Então, assim, quais são os modelos hoje de relação de funcionário que a gente pode ter em uma empresa, Jana? De que forma a gente consegue passar para os empresários que é importante fazer essa mudança, que você, de repente, tem um contrato com uma pessoa na sua empresa aqui. Um é garçom, outro do administrativo financeiro, outro é do caixa. De que forma a gente consegue reaproveitar toda essa parte estrutural de funcionários sem precisar necessariamente fechar a empresa, sem precisar necessariamente fazer demissões, sem precisar necessariamente decretar falência, né? Hoje a gente sabe que existem várias formas. As lives que estão passando no Sebrae Atende estão dando muita luz para muita gente que está assistindo e que não sabe, às vezes entra, poxa, eu não sei o que é que eu vou fazer mais, eu tenho um salão e eu tive que fechar meu salão, eu não sei o que é que eu vou fazer com os meus funcionários, com os meus parceiros, pela lei de salão parceiro. Então, assim, existe uma preocupação muito grande desses empresários, dessas empresárias, nessa relação com os funcionários, e de que formato é possível lidar com cada uma dessas questões, sabe? A gente sabe que é possível
decretar as férias individualmente, é possível trabalhar com banco de horas, mas assim, o banco de horas exige uma série de preparações Que que a não empresa são complicadas, não são complicadas. mas Precisamos precisam ser desmistificar adotadas. isso. É. E precisam ser adotadas. Tem a questão das férias coletivas. Enfim, tem várias alternativas antes de se pensar em necessariamente reduzir o quadro de funcionários. Então, eu queria, assim, até devolver aqui, fazendo esse bate-bola, devolver para você também nos ajudar e orientar a audiência, as pessoas que estão nos assistindo, de quais são essas possibilidades. É preciso adotar uma outra modalidade? Eu posso adotar várias modalidades na minha empresa? Como é que é isso, Jana? Como é que você pode ajudar nesse sentido? Primeiro de tudo, a última possibilidade é demissão. Perceba que todo movimento social, todo movimento governamental vem no sentido de impedir demissões. Então, o que é que você precisa saber em relação a isso? Você precisa ter um conhecimento. Nós temos um cardápio agora de opções. Eu vi uma pergunta aqui em cima. Olha, tem uma clínica pequena e temos 4 funcionários. Estamos fechados há 10 dias. Como devo proceder? Pergunta da Cida. Então, Cida, sua pergunta casa exatamente com o que eu vou fazer, com o que eu vou falar. Vou fazer uma situação hipotética. Você tem uma pessoa que é do teu financeiro e que você precisa continuar gerindo seus contratos, você precisa continuar entrando em contato com os planos de saúde para receber suas faturas. Você vai providenciar um home office para essa pessoa. Você faz um aditivo de contrato, que você pode até fazer depois, mas você comunica a ela, todos esses prazos estão flexibilizados e você manda ela para casa para trabalhar, para tirar do contato. O restante do pessoal, você vai poder fazer um banco de horas negativo, que é uma outra opção trazida pela medida provisória, e você manda para casa, paga o salário. E todas essas horas que você vem angariando a seu favor, deixando lá como crédito para você, você tem 18 meses depois que acabar o estado de calamidade pública, ou seja, depois que o governo editar uma nova medida dizendo que acabou o estado de calamidade pública. Aí você tem 18 meses, a partir daí, para você usar essas horas no dia que você bem entender, respeitando o limite de 10 horas diárias. Acho que eu travei, vocês estão me ouvindo? Voltou. Pois é. Então, a gente já falou de 2 modalidades dentro da mesma empresa, certo? Aí você tem aquele cara que não tem condição de prestar hora extra para você. Não tem jeito. Não vou precisar dele um pouco mais de tempo de jeito nenhum. O que é que você vai fazer com essa pessoa? Vai dar férias. Férias individuais. Como é que essas férias individuais estão funcionando? Você pode conceder as férias até antecipando o período futuro. Lá na nossa consultoria, a gente já fez antecipação de férias de 2022. Uma empresa que já sabe, pelo histórico mundial, de como é que funcionou essa pandemia, que ela vai fechar 60 dias. Porque o negócio dela é de eventos. Então, ela sabe que não vai ter evento antes disso. Então, ela deu 60 dias de férias, deu 2 férias. Ele não tinha nenhuma a tirar agora. Então, ela antecipou a de 2021 e a de 2022. E tudo bem, a lei propiciou isso. A lei flexibilizou os prazos de pagamento e de aviso de férias. O que foi muito bacana em relação a isso. E aí, pronto, você tem, digamos, já falamos de 3 funcionários. Esse 4º funcionário falou, olha, essa pessoa que vai ficar fazendo hora extra para mim, ela vai suprir, eu já precisava dar uma baixada nos funcionários. Então, esse você pode demitir. Por que eu digo isso? Eu tenho clientes que chegaram desesperados, loucos. Doutora, vou demitir todo mundo. Eu falei, menino, se acalma, respira. Conta até 10. A rescisão é alta, né? Gente, então, mas você sabe, eu passei os vídeos que eu fiz para você porque eu não aguento. É tanta informação desencontrada. A gente já teve a notícia aí de que vamos poder responsabilizar quem editou decreto de fechamento por pagamento de rescisão. Gente, lhe convido. Eu fiz um vídeo explicando tudo direitinho como é que faz. Vai lá no meu YouTube depois, assina o canal e assiste. Não é assim. Se você demitir, você tem que pagar a rescisão. É você que paga. E é caro. Uma rescisão custa de 4 a 5 vezes o valor da remuneração. Então, digamos que essa crise dure 3 meses. Se tu demite a empresa inteira, ou boa parte da empresa, e depois você tem que recontratar, porque você vai voltar a ter movimento. Então, aí é o que eu falo, por isso que eu te convidei para essa live.
Porque a gente precisa aí ter uma clareza jurídica do que é que pode ser feito com segurança para depois o barato não sair caro. E você precisa ter uma noção gerencial de como é que vai ficar o seu futuro pós-pandemia. E isso é você conhecendo do seu negócio e entendendo de gestão. Então, se você não entende o suficiente para isso, você pode e deve procurar uma consultoria para isso. E assim, perceba que dentro desse exemplo da Cida, eu usei 4 alternativas para a mesma empresa. Isso. É o que a gente tem feito, a gente tem adequado à realidade de cada empresa o que vem sendo feito. E você, gestor que nos ouve, procure seu advogado, faça esse bate-bola com eles, porque você precisa ter noção do que é que se adequa à sua realidade. Ah, mas o meu vizinho, que tem o mesmo tipo de negócio que eu, ele fez isso, isso e isso. Vou fazer também. Pode dar certo? Pode. Mas cada empresa é uma empresa. Isso. Exatamente. E assim, Jana, é importantíssimo ficar atento a esse retorno, né? Que existe uma estimativa de prazo para retorno, mas é importante que os empresários se preparem para não começarem do zero. Porque Exato. Também existe uma outra energia, um outro investimento de recursos que é mais difícil você começar do zero. Então, assim, por que não aproveitar as ferramentas jurídicas que existem para remanejar os funcionários, para afastar os funcionários temporariamente, para que na volta, para que quando passado esse período diferenciado que a gente está vivendo, eles possam realmente ser aproveitados, ser mantidos na empresa. E outra coisa, com essa mudança do modelo de atuação, muitas empresas precisam pensar formas diferentes de atender seus clientes. Muitas empresas precisam estimular que sejam feitas inovações na empresa, estimular que sejam feitas transformações, porque às vezes a gente fica assim, percebendo que existe muita gente que, por estar tão preocupado, por estar até mesmo em uma zona de conforto, acha que é mais fácil fechar as portas da empresa. Quando, na realidade, se for colocado um pensamento a mais, se for tido uma conversa com a gente do Sebrae, por exemplo, com os consultores, com os atendentes do Sebrae, a gente pode sim, se não já existir, mas encontrar juntos um caminho, uma alternativa, uma possibilidade, para que você não fique sem conseguir pagar minimamente suas despesas. E aí, quando eu falo em despesas, eu estou falando em despesas fixas e despesas variáveis. Porque a gente sabe que diversos bancos estão oferecendo linhas de financiamentos específicas, seja para capital de giro, seja para pagamento de folha de funcionário. A gente sabe que existe um período de carência agora, nesse momento de crise, que é um período diferenciado, que talvez nunca existiu antes na história, nessa relação dos bancos com os clientes pessoa jurídica. E as pessoas precisam se informar. As pessoas precisam saber que essas informações estão disponíveis e acessíveis para ela e quando. Uma outra coisa, os meios de comunicação digital. As pessoas não estão se preparando suficientemente para fazer seu cadastro empresarial no Instagram, para fazer o preenchimento das informações corretas, o nome da empresa, as fotos, o destaque, a biografia, o próprio feed e os stories, assim, são detalhes que, se você não teve tempo de aprender no passado, se você por algum motivo foi deixando para depois e não entrou ainda no mundo digital, procura o Sebrae, porque a gente vai ensinar como as pessoas entrarem nesse meio digital do zero. Tipo, não tenho nem conta no Instagram. Vem, procura nosso apoio. A gente está com um programa específico que também ajuda sobre isso. A parte financeira e a parte digital, principalmente. E a gente faz todo esse auxílio, todo o direcionamento com profissionais especializados nesse assunto. Então, o que eu vi uma pergunta aqui, só pegando esse gancho aí que você falou sobre os empréstimos, e muita gente falando aqui, olha, eu não acho uma boa opção. A Irivete, oi Irivete, tudo bem? Falando que não vê com bons olhos essa questão do empréstimo. Gente, não tem como a gente passar por essa crise sem dor. Infelizmente, é uma coisa que vai doer para todo mundo e a gente precisa internalizar isso da melhor forma possível, da forma mais construtiva possível. Se você for pagar rescisão, você não tem dinheiro para pagar rescisão. Vai sair caro. Então, o governo já liberou linhas de crédito, já liberou incentivos para você pagar até 2 meses de folha de pagamento.
que é que acontece com isso? O que é que juridicamente eu tenho a dizer a vocês? Se você pega essa linha de crédito, você não pode fazer demissões. Se você aproveitou essa linha de crédito, remaneje a sua equipe e aproveite os juros baixos, inéditos no nosso país. E muitas vezes, já ouvi notícias de banco que estão dando um período de carência grande para você começar a pagar. Então, gente, antes de colocar uma barreira psicológica sobre os assuntos, abram a mente. Vão até lá e procurem saber informações seguras. Façam seus contratos. Nesse momento, eu recebi uma pessoa que não é da nossa carteira de clientes, muito preocupada e querendo assessoria. Aí a gente falou, olha, o valor é tanto, aquela coisa toda. Não, doutora, eu estou desesperada, não tenho dinheiro nenhum para pagar. Eu falei, olha, mas infelizmente agora você precisa investir na sua crise para você gerenciar melhor. Então, se você tiver que pagar uma consultoria jurídica, se você não tinha, o que já é um erro, se você não tem uma assessoria de marketing para sua empresa, esse é o momento. Não tem como a gente passar, pelo menos, se você não tem de verdade, porque tem gente que de verdade está prestes a quebrar, procure conteúdo seguro na internet. Eu estou vendo muita pergunta que a gente não vai conseguir responder a tempo de muita coisa que eu expliquei no meu canal do YouTube. Gente, todas essas opções novas, me trazidas pela medida provisória 927, eu fiz um vídeo para cada uma explicando tudo como funciona. Vai lá, acessa e quem tiver dúvida, manda um direct que eu respondo. Certo? E assim, se você usa uma alternativa dessa e você não pensa gerencialmente se ela se adequa à sua realidade, você pode ter um prejuízo maior depois. Então, é preciso ter muita cautela. Você falou de pessoas, de empresas que tiveram que mudar o mindset, que precisaram abrir a mente para novos tipos de serviço, como o drive-thru e o delivery. Gente, todas essas relações são contratos novos que vocês fazem. Se você se propõe, e eu digo isso até com produtos que eu consumo, que me trouxeram, que eu consumia fisicamente, presencialmente, e que estão sendo agora entregues por delivery. E eu percebo um despreparo muito grande no empresário, que não percebe muitas vezes a forma de embalar, a forma de tratar, como conduzir. Vocês precisam tomar muito cuidado com esses contratos, com o aplicativo de entrega, a sua relação com aquele prestador de serviço. Você havia falado antes da relação com as MEIs, os salões que têm contrato de salão parceiro. Gente, esse pessoal agora foi liberado no benefício ontem de R$ 600 para que esses prestadores de serviços venham a aproveitar e não ficar com uma dificuldade tão grande. Já vai ficar grande, né? Não tem como solucionar, mas tem como melhorar. E você, que vai mudar... Está só dependendo da sanção do presidente. Então, mas está nas vias. Mas eu só faço esse alerta porque a gente sabe que esse período também as pessoas recebem avalanche de informação. E, infelizmente, a gente tem pessoas maldosas que lançam fake news, lançam sites, colocam informações, assim, parecendo que são verdades. E a gente tem que ter cuidado com isso, para não estar caindo nesses vacilos, assim, sabe? Tem que ter cuidado, tem que pegar as informações com os profissionais que já conhecem, com os profissionais que são referências, com as instituições sérias, para que quando perceber que a gente está anunciando, que está saindo no jornal, nos jornais sérios, que está saindo realmente em sites sérios, a pessoa possa ir lá e ter direito ao benefício que ela tem direito, sabe? Porque tem certas situações que, às vezes, a gente... por um impulso ou por uma extrema necessidade, vai logo e procura, eu recebi no meu WhatsApp aqui um link que eu como MEI, vou receber aqui meus R$ 600. Mas não é assim, tem que ter calma. Tem que investigar, porque assim, infelizmente, tem muita gente que está se aproveitando desse momento, inclusive de ansiedade das pessoas, para coletar dados, para futuramente fazer alguma ação prejudicial. A gente sabe que existem os crimes eletrônicos, crimes digitais, que muitas pessoas são vítimas. Então, a gente tem que ter calma, tem que aguardar sair realmente. A gente sabe que está na boca do forno para sair, mas ainda não saiu definitivamente. Então, o caminho... existem possibilidades fortes de ajuda. Inclusive, a Prefeitura aqui de Salvador também
fez um anúncio de que ia estar concedendo benefício para os informais, para as pessoas carentes. 200 e poucos reais, né? É importante entrar nos sites oficiais desses órgãos, dessas instituições, para coletar informação diretamente da fonte e evitar ficar recebendo, acreditando e disseminando certas informações. Eu acho que esse momento pede cautela nesse sentido, sabe? Com certeza. E, assim, é impressionante a avalanche de consultas que eu recebo diariamente sobre fake news jurídicas que andam sendo disparadas como tábua de salvação. Olha, você pode reduzir o salário do funcionário, você pode reduzir a jornada, você pode fazer tudo isso lá na sua casa. Assina um papelzinho, tá tudo certo. Gente, não é assim. Precisa do sindicato. Isso não é possível ser feito diretamente. Eu sei que isso está sendo. Tem 2 artigos da CLT que estão se falando muito aí como aplicáveis, e é o que eu digo, é como você falou, são os paraquedistas, né? As pessoas que se propõem a fazer o que não são especialistas. Depois da Constituição Federal, gente, houve uma revogação tácita de muitos entendimentos, de muitos artigos, que se você comprar uma CLT nova, ele vai estar lá. Mas ele está revogado, porque a Constituição Federal veio depois. Então, em direito, quem é especialista na área sabe que aquilo ali não vai funcionar. Então, tenha um cuidado de ter informações de quem você confia, de quem você sabe que é profissional referendado no assunto. Não fica acreditando em, o vizinho fez isso, fulano fez, esquece isso. O vizinho não vai te contar o que ele fez errado. Ele vai tirar onda. Ele vai falar o que deu certo na empresa dele. E muitas vezes vai camuflar o que ele fez de errado. Então, tenha informações efetivamente seguras. E essa relação, alguém perguntou como é que fica essa contratação de funcionários novos, dessa nova roupagem. Você também tinha feito essa pergunta, acabei não respondendo. Aquele trabalhador que faz uma outra função, que naturalmente no formato normal da empresa era um garçom, como é que ele vai fazer? Ele vai embalar, ele vai fazer outras atividades. Então, em direito a gente fala que pouco importa o nome que está escrito lá na carteira de trabalho. Se você coloca aquele trabalhador para fazer uma outra atividade que tenha correlação com o que ele já faz, que ele possa assumir que não corresponda assim, a um nível de responsabilidade ou a um nível de esforço maior a ele, naturalmente, pelo contrato de trabalho, ele se obriga a fazer isso. Entendeu? Então, você pode sim remanejar esse trabalhador a fazer essas novas atividades. Inclusive, esses aspectos, se fala muito em desvio de função e pouco se consegue de verdade êxito na Justiça do Trabalho em desvio de função, justamente porque as pessoas se prendem no nome das atividades e pouco importa o nome. O que importa de verdade é o que se faz no dia a dia. E se isso não desnatura o que a pessoa está fazendo. Por exemplo, você vai colocar uma pessoa que trabalha no seu financeiro para cozinhar. Não dá, né? A gente tem que fazer coisas equivalentes. Tipo, uma vendedora de uma loja física, ela pode ser remanejada para vender pelo WhatsApp, para vender pelo Instagram. E assim, ferramentas que vocês precisam tomar cuidado. Vocês vão trabalhar com online, vão fazer delivery. Eu acabei de dar essa consulta para uma cliente. Você precisa demonstrar ao seu cliente que, apesar de você se propor a atender ele em casa, que você está, sim, atento aos cuidados com equipamentos de segurança. E o que é equipamento de segurança agora? É máscara, é luva, a depender da situação, touca, a depender da atividade que for feita, aos cuidados com higiene. Demonstre, parte do seu marketing agora vai ser a demonstração de que você respeita a lei, de que você respeita as determinações legais que foram impostas. E sim, gente, a medida provisória falou lá que não é considerado, o coronavírus não é considerado doença ocupacional. Só que, se aquele trabalhador prova que ele pegou aquela doença porque foi obrigado a lidar com o público e você não deu máscara, você não deu luva, você não deu equipamento de higiene, não deu produto de higiene para ele operacionalizar, pode ser caracterizado sim um acidente de trabalho. Então, tomem cuidado. Respondi tudo, Mário. Ficou faltando alguma coisa, que a gente conversa pouco, né? A gente está no bate-bola. O pessoal aí quiser lembrar alguma coisa que ficar,
Na dúvida, pode perguntar, que se der, a gente responde, né? Não estou conseguindo Então, acompanhar tudo aqui da live. São algumas, muitas perguntas. olha só, Repita aí, eu se eu deixei queria. de responder alguém, repete aí que a gente responde, né, Mari? Com certeza. Outra coisa que eu queria comentar com o pessoal que está assistindo é como conseguir o apoio do Sebrae. De que forma? Porque às vezes a gente ouve falar, procure o Sebrae, mas como? Né? Através de que forma você consegue o atendimento do Sebrae? Hoje as nossas agências elas estão fechadas para atendimento ao público. Então, os contatos que a gente tem são os contatos digitais, os contatos virtuais. A gente tem o atendimento do 0800 da gente, que o número é 0800 570 0800. A gente tem a equipe de atendentes do Sebrae, das agências, que estão trabalhando em home office. Então, o que acontece? Se você tem o contato, se você enviar um direct, se você tiver o WhatsApp, a gente vai continuar te atendendo. Eu estou em home office, estou atendendo em média 4 a 5 empresários por dia, né? Com atendimentos assim, primeiramente atendimentos iniciais para entender a situação da pessoa, ver de que forma eu posso ajudar e dando os direcionamentos, tá? A gente tem um canal de conteúdo no Instagram chamado Sebrae Atende, que é o @Sebrae Atende. Esse canal a gente está fazendo lives diárias, em média de 2 a 3 lives por dia. Diárias por dia é ótimo, né? Mas assim, a gente está fazendo, gerando muito conteúdo com especialistas em vários segmentos, em vários temas que são da realidade da pequena empresa. Então, o que acontece? Segue o canal, fica atento aos horários das lives. Assim como o Jana está gerando conteúdo para seus clientes, a gente também está gerando muitos conteúdos. Existe um programa que foi lançado na quinta-feira da semana passada, então eu estou praticamente quase que em primeira mão aqui contando para vocês, que é o programa Sebrae Presente com Você. É um programa de consultoria que a gente preparou com muito carinho, com muito cuidado para as pessoas que estão sofrendo com o impacto desse isolamento, dessa pandemia nesse momento. E é um programa extremamente fácil, rápido, pontual, que vem ajudar os empresários nesse momento. Então, é um atendimento online, pela internet, através de algum aplicativo. Então, as pessoas com o celular, com a câmera, conseguem fazer, por exemplo, da consultoria financeira, um atendimento com um profissional especializado com horário agendado. Sobre a presença digital, conseguem uma prestação de serviço extremamente prática, pragmática. Então, desde quem nunca teve atuação nas redes sociais, no ambiente digital, até quem já está, mas que deixou para depois, nunca deu muita atenção. E também quem está, mas que está precisando dar um upgrade, está precisando vender mais, está precisando mostrar mais relevância. A gente tem 7 fases dessa consultoria de marketing digital, de presença digital, e as pessoas vão precisar de realmente, como a gente vem falando, de um apoio de um especialista. E esse é o momento. Então, acessem esse site, sebraeatende.com. Sebraeatende.com. O pessoal do Sebrae vai botar aí nos comentários, tá? Bota aí. sebraeatende.com.br/presente com você, que é o mesmo nome do perfil do Instagram, só que como site, sebraeatende.com.br/presente com você. Você por extenso. Já colocaram lá. Colocar, a Kirlene colocou aqui, mas o VC abreviado, é você. Então tá. Clicou, você tem acesso a informações sobre como garantir sua presença consciente nesse momento, como sua empresa pode fazer a atuação com os cuidados, com seus clientes, com seus fornecedores e com os clientes, com os fornecedores e com ele próprio. Porque ele também precisa se cuidar. Ele precisa cuidar dos seus funcionários. Porque hoje o que ninguém quer é que um funcionário esteja contaminado pelo coronavírus, né? Nenhum empresário hoje pode se dar o luxo de estar contaminado, então precisa ter os cuidados também. Precisa trabalhar? Precisa. Vai para a rua? Vai. Não tem jeito. Mas vamos tomar os cuidados. E também tem uma outra área que é tratada nesse programa, que é o presença logística. O que é esse presença logística? Aquelas pessoas que precisam implantar um delivery e que não têm, nunca tiveram essa experiência, nunca tiveram esses contatos.
nunca tiveram sequer curiosidade para assistir alguma live, alguma informação sobre isso, vai poder lá baixar os materiais que ensinam tanto a pessoa a implantar um delivery, mas também saber fazer gestão de estoque, que é importantíssimo, porque se você entra agora, mergulha de cabeça e não tem uma boa gestão de estoque, você corre um grande risco até de dar um tiro no pé, né? Exatamente. Se você não tem um bom planejamento de compras para fazer a reposição desse estoque, qual o time de reposição desse estoque? A gente também dá orientações sobre isso, porque isso também pode ser um gargalo na produção, né? Eu até quero fazer assim, uma observação. Eu estou pedindo minhas comidas no dia a dia, meu almoço, através de um aplicativo de delivery. E eu já tive 2 problemas, um na quinta-feira da semana passada e outro hoje, que simplesmente o pedido chegou perto do horário da entrega, ele foi cancelado. E hoje, aí quando eu entrei no aplicativo, a empresa não está mais disponível no aplicativo. Então, assim, tem que ter cuidado, gente. Não é só você fazer um produto, fazer uma comida bacana. Você precisa ter outros cuidados, você precisa cuidar da gestão da sua empresa. Porque se você não tiver cuidado na gestão, se você tiver falhas na gestão, isso vai reverberar em outras áreas. Vai reverberar em um faturamento baixo, vai reverberar em não ter clientes entrando na sua loja, no seu estabelecimento. E às vezes você precisa ter esse olhar, precisa abrir a cabeça, abrir a mente para essas outras oportunidades, sabe? Porque você fazer um serviço, você conquistar um cliente no meio de tantas outras opções que existem. O cliente efetuar uma compra, vê lá, viu a foto bacana, viu a descrição bacana, a entrega de outros pedidos funcionarem bem e uma não entregar, e depois outra na sequência não entregar, aí você começa a avaliar mal. Então, de repente, essa empresa ela até saiu do delivery, que eu estava comentando agora há pouco, que foi um caso real comigo, por conta da reputação. O Rogério colocou aqui, a reputação hoje, no meio digital, nas ferramentas digitais, ela é muito importante. Você receber a avaliação do cliente, se receber uma avaliação negativa, de que forma você vai fazer a gestão dessa crise, né? Porque uma avaliação negativa é um alerta, você precisa tratar isso rapidamente, você precisa responder e corrigir, e mostrar que você está corrigindo, né? A gente fica muito feliz com elogios, com avaliações 5 estrelas, com avaliações nota 10, mas a gente também tem que estar atento aos feedbacks dos clientes que são não tão positivos assim, e que a gente precisa enxergar isso como uma oportunidade de melhoria e fazer realmente a melhoria acontecer para que outros clientes venham a ficar mais satisfeitos ainda. E é importante o que você falou, porque o empresário hoje ele tem que ter atenção de que todo cliente, por menor que seja o pedido, por menor que seja o rendimento que ele vai lhe trazer, ele é um divulgador. Ele é naturalmente um potencializador do seu negócio. Então, se você não trata aquele cliente, se você aceita entregar um produto meieiro porque não deu certo naquele momento, você entrega para aquele cliente que ele importa um pouco menos para você. Então, naturalmente, uma pessoa, quando está contente, ela divulga para 2, 3. Mas quando ela não gosta do serviço, ela divulga para uns 20. Tenha certeza disso. O descontentamento, naturalmente, o ser humano faz isso. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Muitas vezes, como o Mari falou, eu vejo muitos clientes, eu trabalho com muitos supermercadistas, e que ficam, nossa, o preço do vizinho, o preço do vizinho, o preço do vizinho. Como é que você está tratando o seu cliente? A pessoa que atende o telefone nesse momento, quando vai fazer um delivery, muitas vezes você vai atender uma pessoa que não sabe explicar direito o que é que ela quer. Você tem que ter cuidado, tem que ter educação, tem que ter tato. Você precisa ainda tomar cuidado com outras coisas que não sejam só a entrega de um produto bom. Uhum. Tudo faz diferença. Então, o empresário precisa ficar atento que muitas vezes o prejuízo dele, a falha do negócio dele, não está no preço, não está no que ele imagina. A gente precisa fazer uma interiorização agora e descobrir de verdade o que a gente está errando. Eu vejo muitos clientes que estão com problema agora com seus trabalhadores. Como é que você vinha gerindo as suas relações de trabalho? Eu tenho um cliente que disse que uma funcionária dele, ele foi entregar o termo de banco de horas negativo pelo WhatsApp,
E ela simplesmente, é um problema seu, eu não vou fazer e acabou. Como é que pode fazer isso? Como é que você lida com esse tipo de situação? Você vai punir, você não vai punir? Você vai deixar do jeito que está, vai deixar por isso mesmo? Então, são certos cuidados que muitas vezes a gente é confrontado a tomar uma atitude mesmo, e que se você não toma, vai te trazer problema no futuro. E eu vi alguém falando aqui, só para não deixar as perguntas sem resposta, falando sobre o salário. Muito importante essa pergunta, porque apesar a mídia vem falando sobre a possibilidade de suspensão de contrato de trabalho sem pagamento de salário. Gente, isso não existe ainda. E, bem sinceramente, acho que dificilmente existirá. Se eu pudesse fazer uma aposta, eu diria que isso não vai passar. Não deixem de pagar o salário. Não existe fórmula mágica. A única forma de você não pagar salário é demitir. Suspensão do contrato sem pagamento de salário não foi uma hipótese referendada pelos nossos governantes. Saiu na medida provisória um dia, durou 12 horas. No dia seguinte, 10 horas da manhã, ele soltou outra medida e revogou. Então, o banco de horas negativo, como eu vi uma pessoa perguntando, você paga, continua pagando o contrato, você paga o salário, você vai deixar de pagar aí o vale-transporte. A alimentação você só deixa de pagar se era uma coisa que você ofertava via contrato, como meio indenizatório, e não seja prevista como uma obrigação pela convenção coletiva, tem que ter cuidado com isso. Ou seja, se você não conhece sua convenção coletiva, é um excelente momento para você procurar ela na internet, porque você precisa saber tudo que tem lá escrito, porque provavelmente você é obrigado a pagar tudo aquilo ali. E aí você coloca aquele trabalhador para ficar em casa. E aí depois você vai fazer um controle dessas horas que essa pessoa está em casa, e depois ela vai pagando para você essas horas, ou seja, você vai continuar pagando o salário dela, e lá na frente ela vai continuar recebendo o mesmo salário, vai trabalhar um pouco mais, sem receber nenhum valor a mais por isso naquele momento, porque ela já recebeu agora, durante a pandemia. Entenderam? Espero que tenha ficado claro. Isso mesmo, Jana. Assim, e quem também estiver precisando de outras orientações, dicas sobre como fazer a gestão nesse momento difícil, como fazer a empresa sobreviver, todas as lives do Sebrae Atende que já passaram, desde a semana passada a gente está tendo live, tanto do segmento de turismo, segmento de supermercados, segmento de moda, segmento de salão de beleza, que assim realmente a gente tem percebido uma ansiedade muito grande de respostas pelo pessoal que trabalha com beleza. É importante entrar no canal do Sebrae Talks no YouTube, que todas as lives estão ficando salvas lá. E outras orientações também. A gente tem diversos vídeos sobre finanças, sobre como conseguir inovar em momentos difíceis, outros aspectos específicos também de marketing digital. A gente tem muito conteúdo lá no Sebrae Talks. E as lives que forem acontecendo no dia a dia são diretamente quem quiser participar ao vivo, fazer pergunta ao vivo para o especialista no Instagram Sebrae Atende, tá bom? E aí já estão dizendo aqui que essa live nossa deveria virar um quadro no nosso Instagram, né? Vamos pensar em fazer um quadro semanal de dicas. Tem gente perguntando se ela vai ficar salva, Jana. Você vai salvar? Vai. Gente, eu vou deixar, eu já até escrevi aí, já deixei escrito aqui o meu canal do YouTube, Janaína Bastos Advocacia. Vai lá, se inscreve no canal, eu deixo salva todas as lives. Às vezes eu fatio e deixo fatiadinha para ficar mais fácil, não ficar tão grande. Mas eu vou deixar essa na íntegra, porque realmente muito diferencial que a Mariana está colocando aqui, que vai ser muito necessário para os empresários nesse momento. É isso aí. E assim, quero aqui deixar minha mensagem de incentivo às pessoas de usarem a tecnologia. Quem tem medo, quem tem receio, isso é coisa de gente jovem. Parem com isso. Tentem fazer coisas novas, descubram. Se você tiver gente jovem dentro de casa ou na família, peça ajuda, pergunte. Se não tiver, entra lá no YouTube, pesquisa, porque assim tem muitos tutoriais, tem muitas dicas, existem muitos aplicativos que você pode fazer atendimento para os seus clientes, mesmo em home office, você pode fazer, continuar prestando quem trabalha com serviço, se for um serviço de cunho intelectual, a pessoa consegue continuar atendendo seus clientes, não precisa necessariamente estar fisicamente com ele. Então, se reinventem, se permitam fazer a transformação. Se nesse momento a gente não aproveitar nossa energia, nossa inteligência
nosso pensamento para essas coisas positivas, para esse aprendizado, talvez não faça sentido tudo isso que está acontecendo, sabe? A gente tem que pensar que tem algo maior do que isso, que tem um propósito, né? A gente teve uma experiência, isso eu vou relatar aqui com vocês, de uma profissional que ela produzia, como é que eu posso falar? Ela vendia, quer dizer, artigos eróticos. E aí ela ficou, Mariana, me mandou uma mensagem desesperada, o que eu vou fazer? Eu fiz, vamos primeiramente ter calma, e depois a gente vai pensar em estratégias. Ela, mas eu vou fechar minha loja, minhas vendedoras, porque... Calma. Existe primeiramente uma preocupação mais latente, que é cuidar da parte financeira, porque as contas têm data de vencimento. Então, Vamos falar sobre isso, não deixa eu esquecer. As pessoas precisam quitar, porque também não adianta ficar inadimplente, não adianta ficar empurrando a bola para frente, porque vai virar uma bola de neve maior ainda lá na frente. Mas procura o Sebrae, procura a consultoria financeira, que a gente está com a equipe preparada para dar esse norte para quem está nesse momento crítico. E depois a gente vai pensar em como vender mais. De que canais a gente vai usar, quais canais a gente vai usar, quem vai ser a persona que você vai atingir, então que base de comunicação você vai usar para sensibilizar aquela pessoa que está ali. E pode ser que ela não entenda isso provavelmente como um item, um produto essencial, de primeira necessidade nesse momento, mas pode ser que ela queira comprar para usar em outro momento. Assim como todos os outros artigos, eu atendi uma pessoa que alugava roupa de festa. A mesma situação, né? Ninguém hoje está indo para as festas em finais de semana, né? Porém, quando essa turbulência passar, as festas vão voltar a acontecer. Então, por que não criar condições de promocionais, pegar a base de clientes que já existe para fazer um relacionamento com esses clientes, para dizer, olha, você vai ter a festa, vai ter algum 15 anos, algum casamento, alguma formatura, eu vou antecipar porque você é meu cliente especial. E aí, fazer um desconto. Se posicione. Falar para ela que você está antecipando, sabe? Você está só com a porta da sua loja fechada, com a fachada física fechada, mas você não está deixando de vender. Você não está deixando de ofertar seus produtos. Porque na internet, a sua empresa pode estar aberta 24 horas. Pelo seu WhatsApp, pelo seu Instagram, pelos seus canais. Então, assim, é como o Shirley falando, as festas vão bombar. Isso que eu ia falar agora. Tá todo mundo... Gente, eu tô amarrada de corda aqui. Quando liberarem, eu tenho uma lista de lugares que eu quero ir. Querendo comemorar, querendo passear, querendo viajar, respirar um ar puro, né? Então, a gente precisa ficar atento, porque vai passar. Vai passar. A gente só precisa utilizar esse momento com inteligência, procurando o apoio correto dos profissionais e das empresas corretas, para poder passar da melhor forma possível. E como Joana Dark falou em uma live que eu assisti com ela, a gente não precisa só estar bem quando ela passar. A gente precisa estar bem agora, enquanto a gente está nela. Exato. Passada para... Nós sempre, gente, temos a opção de como vamos escolher passar pelas turbulências. Você pode passar esperneando, e você vai passar estressado, provavelmente mais pobre e provavelmente com a sua empresa completamente desestruturada, porque o pilar da sua empresa é você. Então, você tem essa opção. E você tem a opção agora de realmente se interiorizar e refletir sobre a forma de gestão que você tinha antes e o que é que você pode melhorar. Hoje nós temos, eu acho que isso essa crise vai ser um divisor de águas no mundo, porque todo mundo hoje está consumindo online. O online agora virou regra, não é mais exceção. Se antes quem estava fora do online não tinha chance de sobreviver, agora isso é uma certeza absoluta. Porque eu mesma, várias coisas que eu não tinha o costume de consumir online, hoje eu vou fazer. Gente, um show... Teve um artista, que eu não vou dizer o nome para não fazer publicidade, que fez um show que o Instagram vai pagar 100 mil reais. Cara, que fez um show, fez uma live. Então, o mundo está mudando. Não adianta a gente espernear, porque o mundo vai continuar mudando, independente da nossa aceitação. Então, vamos lidar da melhor forma. Uma coisa que é preciso falar nesse momento.
Eu fiz uma cartilha, quem não tem, eu sei que nem todo mundo tem consultoria preventiva, tem pelo menos essa consciência. Então, eu preparei 2 cartilhas, eu e minha equipe. Eu preparei uma cartilha trabalhista, com o meu núcleo trabalhista, e o meu núcleo cível e consumerista fez uma cartilha do cível, falando sobre o quê? Sobre dinheiro. Falando sobre essas contas de vocês que vão continuar chegando. O aluguel que você vai continuar tendo que pagar, o fornecedor que você fez aquele pedido grande achando que depois do carnaval ia bombar vendendo e não bombou por causa da crise. Falando de tudo isso e de como você vai lidar com isso, ensinando até algumas formas, dando pelo menos um start inicial para que você aprenda a negociar isso com o teu contratante do outro lado e dizendo sim, dando um alento sim, que você não está sozinho. A lei nesse ponto não é boba, a lei sabe. Vai acabar nossa live em 4 minutos. Mas o relógio não apareceu aqui ainda não. Porque esses contratos, se essas pessoas forem intransigentes e não flexibilizarem forma de pagamento, flexibilizar valor, flexibilizar condição, flexibilizar tudo isso, esses contratos podem ser revistos na justiça. Mas antes você precisa fazer seu dever de casa e tomar o cuidado, registrar, olha, perguntei por e-mail, já recebi a negativa, pronto, vou procurar um advogado para fazer uma revisão desse contrato, para pedir liminarmente a suspensão. Antes de você ficar inadimplente, você precisa tomar esse cuidado antes da inadimplência ficar instalada. Esse cuidado deve ser anterior. E procure sim um advogado de confiança para te ajudar nisso, porque você vai... Exato, e não só prevenir, gente, o momento é ruim para todo mundo, o judiciário sabe. Quando você faz um contrato, você tem uma base assim. Se as condições da sua vida mudam por uma coisa que você não tinha como prever, ele faz isso. Então, o que é que acontece? Você precisa revisar como é que aquele contrato tá, para que a relação volte a ficar assim. Se o contratante do outro lado não entende essa demanda, a justiça entende. A justiça entende, existe uma coisa chamada teoria da imprevisão, ou onerosidade excessiva. Então, isso é uma realidade no Código Civil, está lá escrito, e hoje a gente vai fazer uso disso. Então, não se desesperem, organizem bem o que é imprescindível ser pago agora e o que de verdade vai ficar inviável para você. E concentre os esforços no que precisa ser concentrado. Resolva da melhor forma possível os seus funcionários, que esse sim são o primeiro pilar, o pilar principal de sua empresa. Porque eu sempre digo para os meus empresários, se você estivesse trabalhando sozinho, você teria o rendimento que você tem sem a ajuda da sua equipe? Não. Então o empregado precisa do nosso apoio, precisa do nosso carinho, porque lá depois, o empregado contente, parceiro, é que vai te ajudar a alavancar o seu negócio. Isso, e são pessoas que movem as organizações. Então, a gente precisa tentar todas as possibilidades antes de desfazer de um contrato, desfazer de uma relação trabalhista, né? Exatamente. Então, que bom, adorei passar esse momento com você, com esse público maravilhoso que está aí super interativo, assim, também mando comentários. E eu espero que a gente possa realmente cada vez contribuir mais com a gestão dos pequenos negócios, com o apoio, com a disseminação de informações verídicas, informações práticas, orientações aplicáveis a esse momento, e deixar registrado mais uma vez o site sebraeatende.com.br/presente com você, que tem as consultorias de finanças e consultorias de marketing digital, além do conteúdo sobre presença consciente e presença logística. Aproveitem, é gratuito. Vocês sabem que nem todos os serviços são gratuitos em todas as instituições, como profissionais. A gente estava até comentando sobre isso mais cedo, mas o Sebrae está disponibilizando, sim, conteúdo relevante e aplicável gratuito. Então, aproveitem. Se seu negócio for impactado por essas restrições de acesso de pessoas por conta da pandemia, aproveitem o contato do Sebrae. Se precisar investir em algum profissional, em alguma assessoria, em alguma consultoria, fique atento, porque se for relevante para o seu negócio, se você fez um planejamento estratégico de reposicionamento, de novas formas de atender e precisar fazer a contratação, faça. É um investimento, não enxergue como uma despesa, enxergue como um investimento.
né? Investimento de dinheiro, sim, mas investimento de energia e investimento em realizar o que você está planejando. Então, deixa eu deixar meu endereço aqui também, porque senão a gente acaba o tempo que já está entrando o cronômetro aqui. Gente, tá. meu site é www.janainabastos.com.br, YouTube Janaína Bastos Advocacia. Confiram lá o conteúdo, tem muito conteúdo bacana disponível para você, para te ajudar a passar por essa crise se você não tiver uma assessoria jurídica. E obrigado a todos, temos 10 segundos aqui para terminar. Mari, foi ótimo, brigadão por aceitar meu convite, e o pessoal já está pedindo mais aqui, vamos organizar outra já já. E fiquem atentos no meu Instagram que vai ter mais